E aí galera, como reparei que algumas pessoas ficaram meio impressionadas com o fato de algumas HQs falarem, mostrarem ou insinuarem relações íntimas entre heróis e vilões, tive a ideia de criar um vídeo focando nisso, pra gente ver que tanto na Marvel quanto na DC acontece com frequência, porque uma das intenções é mostrar que fora da ação, eles têm uma vida como qualquer pessoa. Então sem enrolação, vamos dar uma olhada em muita coisa que aconteceu ao longo das décadas. Nos últimos anos, vimos a Jessica e o Lucky formar uma família. Em certos momentos, até pensaram que a vida de herói é muito arriscada e tudo mais, com receio de perder o que construíram porque tem gente importante envolvida. E antes de tudo isso começar, eram duas pessoas que se sentiam muito diferentes, e foi na HQ Alias que começaram a se aproximar. Não parecendo muito satisfeitos com a vida naquele momento, decidiram experimentar coisas novas se relacionando. É uma HQ que não focava em feitos enormes de poder ou coisa assim. Era mais pé no chão, se tratando de relacionamentos e também focando nas missões da Jessica para investigar e desvendar mistérios. O capítulo 30 de Mulher Hulk começa com a heroína presa acusada de atacar o Sr. Muri, tudo armação para tirar a moça da jogada. De repente, um homem apareceu dizendo que suas acusações seriam retiradas caso ajudasse a resolver o que estava acontecendo na cidade. Chegando lá, já viu o Hércules no meio da confusão, porque um deus celta usou um homem como hospedeiro, ao mesmo tempo que criou um corpo gigante para si. Então tiveram que se unir para parar aquela ameaça. No fim das contas, conseguiram destruir aquele gigante, consequentemente expulsando a divindade. Foi um quadrinho cheio de detalhes, porque o Hércules também era acusado de causar danos com a força que tem. No fim, ele e a Jennifer terminaram tendo relações. O detalhe é que ela queria parar de se relacionar casualmente, mas mudou de ideia e ainda saiu do nada, porque uma nova missão surgiu, o que fez o Príncipe da Força pensar que foi abandonado. Ciclope e Rainha Branca têm várias cenas que não mostram nada demais, mas deixam claro o que estava acontecendo, como podemos ver no capítulo 495 de Fabulosos X-Men, que foi bem na época que a equipe pareceu chegar ao fim mais uma vez. Como pensaram que o Charles estava morto, levando com ele o sonho dos mutantes e humanos viverem em harmonia, nossos heróis acabaram tirando um tempo para si. Tanto que esse casal foi para a Ilha Selvagem descansar e viver altas aventuras. Inclusive, vimos a Emma comentando sobre o amor que sente pelo Scott e que ela é a única pessoa que pode virar um diamante para ver os olhos dele o quanto quiser. Esse foi um momento que comentaram que a telepata esconde muito bem, mas é frágil por dentro, tanto que ela admitiu, mas disse que é frágil só pelo amor que ela tem. No capítulo 32 de X-Men Equipe Dourada, quem apareceu para causar foi o Mesmero, fazendo a Rachel pensar que ainda vivia na época que caçava mutantes. Então a moça começou a nocautear um por um, pegando essa galera de surpresa. Entre eles, a Magia, Tempestade e a Psylocke, o que ainda é um feito bem interessante, porque são pessoas com resistência e barreiras para lidar com telepatas. No fim das contas, quem argumentou para fazer a heroína voltar a seu estado normal, sabendo que não podia regredir, mas sim seguir em frente, foi o Ciclope. O começo da HQ mostra o Pyro e o Homem de Gelo. O engraçado foi o Bob dizendo que pensava ser uma coisa casual e o Simon respondendo que foram 3 casualidades, dando a entender que a noite foi bem agitada. A conversa foi interrompida porque viram que tinha alguma coisa errada com os amigos e por isso saíram para ajudar. Uma coisa que fica bem clara para quem gosta do universo dos heróis é que muitas vezes usam os poderes, habilidades e até a tecnologia para fazer coisas comuns do dia a dia, não se limitando apenas a missões e tudo mais. Então, no capítulo 486 de Vingadores, foi exatamente o que aconteceu, porque foi um dia que o Hank e a Janet tiveram uma folga para sair, se divertir e também ficar a sós. Inclusive, em um momento de intimidade foi mostrado que os dois usam a mudança de tamanho para fazer coisas bem íntimas. Em certo momento, o Hank acabou a parte dele e disse que essa era a vez dela.
Porém, não ficou apenas nisso, porque o casal teve que parar um ataque que resultou num Hank gigante e sem roupas. Deu tudo certo e o casal salvou a noite. Mística e Dentes de Sabre são dois dos vilões mais famosos dos quadrinhos e vira e mexe estão envolvidos em alguma confusão. Algumas vezes até juntos, como foi no começo dessa era de Krakoa. Na fabulosa X-Force de 2010, não foi muito diferente, e a vilã até disse que queria se vingar do Rei das Sombras pelos danos causados a Sina, que é o verdadeiro amor dela. O negócio é que os dois comentaram sobre isso enquanto estavam naquele momento, e pouco depois o vilão comentou que a Raven tinha cheiro de outras pessoas. De acordo com ela, devia se acostumar porque esse tipo de coisa é uma ferramenta que usa com frequência. Detalhe que enquanto a conversa acontecia, os dois comiam um sanduíche com carne crua. Para ter uma ideia do poder dos deuses e que muitas vezes são limitados, temos vários exemplos, e um deles aconteceu no terceiro capítulo de Surpreendente Thor de 2011. Há mais ou menos um milênio, Thor e Zafir se conheceram. É uma deusa que pode manipular os elementos e procurava um artefato capaz de restaurar seu panteão. Thor ficou tão impressionado com ela que sentiu que eram espíritos semelhantes, deuses imortais que dobram os céus como querem. De acordo com ela, eram dois tolos, porque não sabiam as consequências daquela aproximação. A paixão chegou em um ponto que o planeta quase foi dividido em dois. Por isso concordaram que provavelmente seria mais seguro manter um pouco mais de distância. Vampira e Gambit têm uma história muito longa e foi quando a Lance Negra e o Colossus desistiram do casamento que os dois aproveitaram a oportunidade. Desde então foram até protagonistas de HQs, mas foi na lua de mel que foram para o espaço passar um tempo longe de qualquer coisa que pudesse atrapalhar. Em certo momento, o Gambit até mostrou que a fraqueza da esposa são cócegas e que se o mundo soubesse disso, ela nunca mais ia vencer uma batalha. O negócio é que no meio do maior clima de romance, quem enviou um chamado foi a Kate. Como a magia, fada e outras mutantes que podem lidar com teleporte estavam ocupadas, eles eram os mais próximos e confiáveis para realizar uma missão no espaço. O que quer dizer que esse foi o primeiro capítulo de Senhor e Senhora X, e claro, foi uma lua de mel cheia de ação. E para terminar, Lance Negra e Colossus, que é outro casal com muitos anos de história, foram amadurecendo, desenvolvendo a personalidade, poderes e tiveram momentos marcantes, como ele que é gentil se tornando rude com a possessão da Fênix, e claro, a Kate salvando o mundo. Já se tratando do capítulo 22 de Surpreendentes X-Men de 2004, podemos ver a fase que a Perigo queria se vingar dos mutantes, chegando perto de acabar com o Ciclope, mas graças a Emma conseguiram ganhar tempo. O detalhe é que enquanto isso, a Lance Negra e o Colossus se pegavam bem despreocupados e sem conhecimento das confusões ao redor. Inclusive, o herói foi elogiado sobre ter um desempenho melhor que o esperado. Quando o casal foi interrompido, o clima mudou completamente porque começaram a comentar sobre o que viviam, as dificuldades e a força para seguir em frente. Mas e aí, gostaram do vídeo? Não esqueçam daquele like, de se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Lembrando que minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Até mais!